O aluno chegou hoje para você e ele está completamente perdido. Ele é um aluno sedentário que não treinava e agora ele quer começar a treinar. Primeiro ponto que você vai fazer é o quê? É prescrever o treino? Não, você vai avaliar esse indivíduo. E se esse indivíduo já tiver algum tipo de avaliação, por exemplo, ergospirométrica, que é a avaliação que vai te dar o VO2 máximo, a frequência cardíaca máxima, que vai te dar parâmetros quantitativos para você prescrever o treinamento, você vai pedir ele para levar o mais recente possível. Então, uma vez que você identificou, percebeu lá, VO2 máximo, frequência cardíaca máxima, viu capacidade aeróbia, avaliou esse aluno. Como você pode progredir em relação ao treinamento? Primeiro ponto que você vai fazer é mensurar a frequência cardíaca de repouso desse cara e deixar essa frequência cardíaca guardada. Porque uma das adaptações que é gerado na medida em que o indivíduo aumenta a sua capacidade cardiorrespiratória é que o coração dele deixa de fazer tanto esforço quanto fazia antes para uma mesma demanda. Porque uma das adaptações induzidas pelo treinamento aeróbio é a vasodilatação periférica e uma melhor resposta de enchimento cardíaco e ejeção de sangue do coração. O que isso significa? Esse indivíduo ele fica mais eficiente para oxigenar outros órgãos e para enviar mais sangue de uma forma em que o coração trabalhe menos. Então, a frequência cardíaca tende a reduzir. O primeiro ponto que você vai mensurar é essa frequência cardíaca de repouso. Essa frequência cardíaca de repouso, ela pode te dar um panorama sobre um dos primeiros achados ali sobre adaptação ao treinamento. E qual treinamento você vai usar? Se esse indivíduo é um indivíduo destreinado, eu recomendo que você faça os princípios básicos de treinamento. Como eu sempre falo, o básico é necessário. Então, que tal começar com o treinamento de acordo com a capacidade aeróbica que foi avaliada desse indivíduo. Se esse indivíduo tem baixa capacidade, gera incrementos graduais até que ele atinja uma capacidade aeróbica moderada e você consiga estimular treinos mais próximos de 70%, 80% da frequência cardíaca máxima. Então começa lá 40%, 50%, 60% da frequência cardíaca máxima. E nesse caso, a gente vai falar mais sobre frequência cardíaca de reserva. E eu vou explicar para vocês o que é. Então, começa de maneira progressiva. Feito isso, o que você vai fazer? A cada mês, de preferência se puder fazer todo dia, ok. Se não, feito um mês ou algumas semanas com aquele treinamento, verifica a frequência cardíaca de repouso dele novamente. Verifica também agora não só a frequência cardíaca de repouso, mas compara com a frequência cardíaca dentro do treinamento. Então, por exemplo, antes ele fazia um treino, por exemplo, de 20 minutos ou de 15 minutos, que era, vamos dizer, um intervalado de moderada intensidade, e aí eu vou chutar um exemplo aqui, ele pedalava 1 minuto de carga moderada e 1 minuto em carga leve, e ele atingiu uma frequência cardíaca X. Na medida em que ele se adaptou, ele já atinge uma frequência cardíaca mais baixa, ou seja, significa que o esforço cardíaco para aquela demanda de trabalho já é menor, ou seja, ele já teve uma adaptação cardiorrespiratória, cardiovascular, que permite um incremento de carga. E aí você aumenta um pouco mais a intensidade. Então agora entre 40 e 60, a gente vai trabalhar entre 50 e 70 e continua verificando essas adaptações cardiovasculares, que é muito fácil de se fazer, que é pela frequência cardíaca. Uma outra forma que você pode fazer, se você tiver dificuldade com frequência cardíaca, é você utilizar, dentro dessa prescrição de treinamento aeróbio e treinamento de alta intensidade, é a percepção subjetiva de esforço. A percepção subjetiva de esforço, a PSE, o próprio nome já diz, é uma percepção individual que pode ser subjetiva, mas ela está intimamente ligada à carga interna de treinamento. O que é isso, carga interna? A carga interna é o quanto de estresse aquela carga de treino está gerando ao seu organismo. Então, se você não consegue ou não sabe como verificar a frequência cardíaca de primeiro momento, utiliza a PSE, mas aprende a verificar a frequência cardíaca, porque a frequência cardíaca é um dado quantitativo direto.
enquanto que a percepção subjetiva de esforço é um dado subjetivo e indireto. Então, a frequência cardíaca ela te dá um panorama um pouco mais, vamos dizer assim, acurado sobre a prescrição. O que eu estou querendo chegar nesse ponto? Você pode quantificar, controlar o treinamento pela frequência cardíaca, como eu falei aqui para você. Você pode controlar o treinamento pela percepção subjetiva de esforço. E existe mais um fator que você pode utilizar para controlar o treinamento, que é o talking test. Esse provavelmente alguns não devem ter ouvido falar, outros já devem ter ouvido falar, que é o teste falado. Basicamente, o que você faz? Na medida em que esse indivíduo está treinando, então ele está lá na sua primeira sessão, você está conversando com ele e na cabeça de quem está do lado e não entende, vai pensar assim, nossa, olha lá, o personal está sendo pago para conversar. Só que na conversa que você está tendo com ele, você está vendo o nível de ofegância que aquele aluno tem em cada resposta. E você vai aumentando a carga, vai aumentando a carga. Vai chegar um momento que aquele aluno vai falar assim, professor, não consigo mais falar. Eu preciso... Aí o que você faz? Não, agora eu quero que você fale. E aí você vai quantificando a partir de qual momento, de qual carga, que aquele indivíduo ele vai perdendo a capacidade de se comunicar, principalmente em frases longas. E você pode utilizar isso também como um parâmetro para mensurar a adaptação. Na medida em que esse indivíduo ele vai se adaptando, ao final de um mês, por exemplo, de treinamento, esse indivíduo ele pode estar com a mesma carga e já está conseguindo falar com você ali naturalmente. Significa dizer que a aptidão cardiorrespiratória dele melhorou, que a capacidade muscular dele para aquela atividade aumentou e que, consequentemente, você pode aumentar a intensidade e o volume de treino.